Olá a todos, e aqui Fabiola Zampini, hoje para falar um pouquinho sobre a suspensão de alguns serviços do Consulado Italiano de São Paulo. Isso se dará também em outros consulados, em todos os consulados italianos do mundo, mas eu falarei do Consulado de São Paulo, que é o que eu tenho maior conhecimento. E essa paralisação de alguns serviços se dá por conta do decreto número 36, de 28 de março de 2025. Para quem tiver interesse de saber mais sobre esse decreto, dê uma olhadinha no vídeo anterior que eu deixei aqui no canal. Mas, para resumir, esse é aquele decreto que determina a limitação geracional ao direito à cidadania italiana. Então, a partir desse decreto, só terá direito à cidadania italiana filhos e netos de italianos nascidos na Itália. Já foi publicado no site oficial do Consulado Italiano aqui de São Paulo e em suas redes sociais a suspensão de alguns serviços inerentes ao reconhecimento automático de cidadania italiana, quais sejam o reconhecimento ius sanguinis, aquele reconhecimento de cidadania para mulheres casadas com cidadãos italianos antes de 1983, e também a transcrição de certidões de registro civil, de certidões de nascimento de filhos menores para aqueles cidadãos que tiveram a sua cidadania reconhecida. Ou seja, se você é um bisneto, tataraneto de italiano, teve a sua cidadania reconhecida e hoje tem um filho menor de idade e gostaria de registrá-lo perante o consulado italiano para que ele também tenha a cidadania, infelizmente esse serviço está suspenso. O consulado está realizando esse serviço apenas para aquelas pessoas que se enquadrem no decreto. Então, imaginemos que você é um filho de italiano, teve o seu direito reconhecido, portanto, o seu pai é nascido na Itália, né? E hoje você tem um filho menor. Então, para esse caso, como o avô do seu filho é nascido na Itália, o consulado sim registrará, transcreverá a certidão de nascimento dessa criança. Para outros casos, como eu citei, bisnetos, tataranetos, que tiveram a cidadania italiana reconhecida, não poderão, durante esse período, registrar, transcrever a certidão de nascimento dos respectivos filhos. Para os pedidos feitos antes de 28 de março de 2025, o consulado aqui de São Paulo declarou que os analisará diante do novo decreto, das novas regras do decreto. Então, só analisará, só convocará aquelas pessoas que se enquadrem nas novas regras. Para os outros, esse serviço vai ficar ali suspenso, e também estão suspensos novos agendamentos de cidadania, de pedido de cidadania italiana, pelo Prenota-me. E há algumas exceções também. Então, o consulado vai analisar também os casos de pedidos de reconhecimento de cidadania ius sanguinis para aquelas pessoas apátridas, ou seja, que não têm uma segunda cidadania, então estão tentando reconhecer a cidadania italiana como sua primeira cidadania, e para aquelas pessoas que mesmo tentando reconhecer a cidadania italiana, elas nasceram na Itália. Então tem algumas exceções, todas essas informações trazem alguns esclarecimentos, mas muitas dúvidas. Então, por exemplo, o consulado está considerando os pedidos sob a ótica da antiga lei. Então, quem não será atingido por esse novo decreto? Aquelas pessoas que já haviam pagado a taxa consular, então apresentado a documentação e pagado a taxa consular. Esse é o critério do consulado. Então, para essas, fiquem tranquilos que esse novo decreto não atingirá o seu direito se você fez o pedido perante o consulado de São Paulo. E, como eu falei, estão suspensos também aqueles pedidos de cidadania por casamento de forma automática para mulheres casadas com cidadãos italianos antes de 1983. Para aqueles cônjuges, homens e mulheres casados com cidadãos e cidadãs
italianos depois de 1983, há a possibilidade de ter a cidadania italiana, mas por naturalização, por ser casada com um cidadão ou uma cidadã italiana. E aí eu faço aqui uma observação. Essas mulheres que eram casadas com cidadãos italianos antes de 1983, esse direito, a princípio, está suspenso para aquelas que ainda não haviam solicitado. Aqueles cônjuges de cidadão ou cidadã italiana casados depois de 1983 têm a possibilidade de se naturalizar italiano por causa do casamento, cumprindo alguns requisitos, entre eles, tempo mínimo de casamento de 3 anos ou 1 ano e meio se o casal tiver filhos em comum, e o conhecimento do idioma italiano no nível B1, que, aqui eu faço um parênteses, isso por si só não demonstra um vínculo com a Itália, você ter um certificado de italiano B1. Então, esse cônjuge, que muitas vezes não tem vínculo com a Itália, um italiano ou ítalo-brasileiro que se casou com uma brasileira sem vínculo com a Itália, essa brasileira, a princípio, não teria o vínculo com o país. Ou uma chinesa, que seja, né, não interessa a nacionalidade. Então, cidadão italiano casado com um cônjuge de outra nacionalidade, depois de 1983, cumprindo esses requisitos, pode solicitar a naturalização por casamento. E o filho desse casal, então vamos imaginar, um tataraneto, teve o seu direito reconhecido, tem a cidadania italiana, se casou com uma chinesa ou qualquer outra nacionalidade, e essa chinesa, cumprindo esses requisitos que eu citei, vai poder se naturalizar italiana. Mas o filho desse casal, o filho desse cidadão tataraneto de italianos, não poderá atualmente ter a sua transcrição, a sua cidadania italiana. Então, é só aí um ponto para a gente pensar sobre esse decreto, que, como eu falei, a maioria dos juristas lá na Itália entendem como inconstitucional pelo direito ius sanguinis à cidadania italiana estar previsto na Constituição do país e ser um direito adquirido. Então, espero ter trazido aqui informações interessantes para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!